crianças! Sejam bem-vindos a mais uma aula de robótica. Eu sou a professora Annelise e vou estar com vocês na aula de hoje. Na aula passada, vocês aprenderam sobre um tema muito interessante, o parque de diversões. Vocês lembram dessa história? O parque de diversões em Pijamarama? Nessa história, um menino de pijamas sonhou com uma aventura no parque de diversões. Foi muito divertido, né? Ele passou por vários brinquedos e hoje nós vamos relembrar uma das aventuras dele nessa história. Vamos ver? Nessa parte da história, o nosso personagem encontrou um labirinto de espelho. E ele falava assim: à direita? À esquerda? Por aqui ou por lá? Aonde é a saída do labirinto de espelhos? Observem aqui na nossa ilustração as pessoas tentando encontrar a saída do nosso labirinto de espelhos. Será que eles vão conseguir sair desse labirinto? Eles estão procurando a saída. Olhem lá. E hoje nós vamos aqui também ter um labirinto de espelho e vocês vão ajudar o nosso personagem a encontrar a saída. Então vocês viram a parte da história em que o nosso personagem estava num labirinto de espelhos. E nós vamos simular essa situação aqui para nossa primeira atividade de hoje. Nessa atividade nós vamos trabalhar a programação sem computador. Nós vamos programar a saída do labirinto de espelhos do nosso personagem. Então agora eu quero que vocês peguem o material de vocês para registrar o cabeçalho da nossa aula de hoje. Então vocês vão colocar lá a data, a aula 11, que é a nossa aula de robótica, e se quiser fazer também o símbolo das nossas aulas, que é a engrenagem, vocês podem registrar agora. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. Agora que vocês já registraram o cabeçalho, eu também vou precisar hoje de alguns materiais, porque vocês vão participar dessa atividade junto comigo, certo? Nós vamos fazer juntos. Então, observem aí na tela os materiais que nós vamos precisar. Então, nós vamos utilizar uma folha de papel que dê para dobrar, certo? O caderno de vocês que vocês já registraram, um lápis e uma borracha. Então, eu vou dar um tempinho para que vocês separem esses materiais. A nossa atividade? Programar o caminho do labirinto de espelhos. Então lá no caderno de vocês, abaixo do cabeçalho, vocês vão pular uma linha e vão escrever número 1. Essa atividade vocês vão registrar no caderno e também vão utilizar a folha para fazer ao mesmo tempo. Então nós vamos utilizar tanto o registro do caderno quanto a folha. Mas primeiro eu quero que vocês peguem a folha, porque nós vamos demarcar o nosso espaço para a nossa atividade, certo? Então preparem aí a folha de vocês para a gente fazer essa atividade. Então vocês vão pegar a folha que vocês separaram para essa atividade e vão deixar na posição horizontal. Ó, ela tem a posição vertical e vocês vão deixar na posição horizontal, certo? Vocês vão precisar de uma mesa de apoio ou um suporte que vocês estão fazendo as atividades e nós vamos agora fazer uma dobradura nessa folha. Então vocês vão pegar as duas pontas de cima e vão unir com os vértices de baixo. Então vão dobrar essa folha ao meio. Pode passar bem o dedo para marcar bem essa dobradura, ó. Então, nós dobramos a folha ao meio, certo? Ficou um retângulo aqui. Agora, nós vamos dobrar ao meio novamente, pegando as duas pontinhas de cima, unindo com as de baixo. Então, dobrei uma vez no meio e novamente. Pode passar bem a mão para marcar bem a minha dobradura. Olha só, eu fiquei agora com um retângulo mais estreito. E agora, nessa posição aqui, vertical, nós vamos dobrar ao meio novamente. Então, vertical, dobrando ao meio. E marcamos aqui a nossa dobradura.
ok? Então, nós ficamos agora com um retângulo um pouco menor. E vamos dobrar a última vez ao meio novamente. Olha só como é que ficou o nosso papel, um retângulo bem pequenininho. E agora vocês vão abrir essa folha. Então, quando abrir a folha, vocês vão observar que ela vai ficar com vários retângulos delimitados ali nessa folha. Aqui eu trouxe uma outra folha com o contorno riscado para vocês verem como que vai ficar. Então, vocês vão ter agora uma folha com 16 retângulos. Se vocês contarem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, vocês têm agora um retângulo 4 por 4, né? O retângulo que é a folha e 16 retângulos menores. Por quê? Porque é aqui que vai acontecer a nossa história, o nosso labirinto. Então, eu vou ter um labirinto aqui, que vai ser uma folha um pouco maior, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, e vocês vão ter o labirinto de vocês aí na casa de vocês com a folha que vocês dobraram, tá? Até se vocês quiserem marcar aí com o lápis, né, as linhas para aparecer melhor os retângulos, vocês podem fazer isso, certo? Então, nós vamos combinar agora as regras da nossa atividade. Então, agora na nossa programação desplugada, nós vamos ajudar o nosso personagem da história a sair do labirinto. Aqui eu tenho uma folha um pouco maior do que a que vocês fizeram aí na casa de vocês, certo? Mas vocês vão agora utilizar a folha de vocês num suporte ou na mesa que vocês estão, igualzinho eu coloquei a minha folha aqui, nessa posição, com os 16 retângulos, ok? Aqui eu coloquei uns espelhos para decorar o nosso cenário, mas não se preocupe, aí você faz na sua folha. Se você não tiver um bonequinho, né, eu tinha pedido para vocês uma borracha, lembram? Então usem a borracha de vocês como objeto, porque vocês vão movimentar esse objeto na malha junto comigo para percorrer o caminho do labirinto. Então vamos combinar como que vai ser esse jogo? Nós vamos ter alguns comandos. Quais comandos que nós vamos utilizar? Nós podemos utilizar o comando do início, que é a bandeira verde. Podemos utilizar a seta do para frente, como vocês estão vendo aí na tela. Podemos utilizar a seta do vire à esquerda e do vire à direita, certo? Então são esses 4 comandos que nós podemos utilizar para registrar o caminho do nosso personagem aqui no labirinto, certo? Então agora se prepare. Deixem o caderno do ladinho e a malha quadriculada de vocês, porque vocês vão movimentar o objeto de vocês na malha e registrar o comando ao mesmo tempo junto comigo. E eu vou ajudando vocês, não vai ser tão difícil quanto parece, ok? Então vamos agora para o nosso jogo? Então no nosso jogo aqui nós temos o labirinto. O nosso personagem está na entrada do labirinto. Olha só onde ele está bem aqui na entrada. Então vocês vão pegar lá a borracha de vocês e vão colocar bem próximo ao primeiro quadradinho aí da folha de vocês, certo? E para começar, qual é o comando que nós temos que utilizar? Para começar, nós sempre usamos a bandeirinha. Então, lá no caderno de vocês, vocês podem desenhar o primeiro comando, que é a bandeira, que vai dar o início da nossa programação. Então, bandeira verde, registraram aí no caderno? E vamos começar a movimentar o nosso personagem no labirinto. Então, qual é o comando que a gente tem que dar para o personagem para ele entrar no labirinto? Eu acho que é o comando para frente, não é? Então, vocês podem registrar no caderno de vocês o comando para frente e mover o objeto de vocês posicionando como eu posicionei aqui o meu personagem, no primeiro quadrinho, certo? Então, temos 2 comandos lá no nosso caderno, assim como também está aparecendo na tela de vocês, na parte de cima ali. É o que vai ter que estar registrado no caderno de vocês, a bandeirinha e o para frente. E agora, qual é o próximo comando que ele tem que seguir? Eu acho que ele tem que ir para frente mais 2 casas, ó. 1, 2. Então, nós vamos aqui pegar mais 2 comandos para frente, uma vez para frente, mais uma vez para frente, e vamos movimentar o nosso personagem, ó. 1, 2. Então, lá no caderno, vocês também podem registrar a bandeirinha com os 3 comandos para frente e movimentar o objeto de vocês na malha que vocês têm aí. Olha lá onde é que o nosso personagem está no caminho. Ele precisa ir lá na saída onde está marcado em verde. Vamos continuar? Se por um acaso você não está conseguindo registrar os comandos, agora não tem problema. Depois eu vou dar um tempinho para você conferir esses comandos, ok?
Agora o nosso personagem observa a posição que ele está. Ele vai ter que virar para continuar o caminho. Ele pode virar para a direita ou ele pode virar para a esquerda. O que vocês acham? Direita ou esquerda? O caminho que está livre para ele é esquerda. Então, nós vamos utilizar o comando de virar à esquerda e vamos virar o nosso objeto. Então, eu virei o meu personagem, vocês podem virar aí o objeto de vocês para a esquerda e registrar lá no caderno o comando esquerda. Então, nós temos agora 5 comandos. A bandeirinha, 3 setas para frente e a setinha da esquerda. Olha lá onde é que o nosso personagem está no labirinto. Ele está conseguindo seguir em frente. Vamos continuar? Agora o nosso personagem precisa seguir para frente para continuar o caminho. Quantas casas ele vai ter que vir para frente? 1, 2, 3 casas. Então agora a gente precisa de 3 comandos para frente. Aqui no meu espaço eu vou colocar o comando embaixo, mas vocês podem continuar escrevendo na linha do caderno de vocês. Então agora eu vou pôr 1 vez para frente, 2 vezes para frente, 3 vezes para frente. E vamos mover o objeto e o personagem lá no nosso labirinto. Olha lá. 1, 2, 3. Podem mover o objeto de vocês e registrar os comandos. Então, agora foram 3 comandos que nós utilizamos. 3 para frente. Olha lá onde o personagem já está no labirinto. Ele está quase chegando na saída. E agora? Para onde o nosso personagem precisa ir? Ele precisa virar. Será que ele vai virar para a direita? Ou será que ele vai virar para a esquerda? Olha só, aqui na esquerda ele não consegue passar, tem um espelho impedido. Então, o nosso personagem precisa virar para a direita dele. Então, nós vamos utilizar aqui agora o comando para a direita. Vire à direita. E eu já virei o personagem, você pode virar o seu objeto também. E registra no caderno o comando vire à direita, que é aquela setinha conforme vocês estão vendo em cima da malha. Olha, agora tá bem fácil para sair, falta bem pouco para ele conseguir sair do labirinto. Vamos continuar então? Agora, para o nosso personagem sair, ele precisa seguir em frente, porque a saída já está bem próxima. Então, nós vamos mais uma vez para frente. Você pode registrar aí. Olha lá onde é que o nosso personagem está. Só que ele ainda não saiu. Para ele sair, nós precisamos do último comando, que é o para frente novamente. Então, olha só. E aí, ele chegou na saída do labirinto, conforme vocês estão vendo aí na tela. Gostaram de programar o trajeto do nosso personagem no labirinto de espelhos? Observem como que foi o trajeto percorrido pelo nosso personagem no labirinto de espelhos. Vejam aí na tela, ó. Toda essa marcação de amarelo é o caminho que o nosso personagem fez. Se você quiser pegar a sua folha que você brincou com o labirinto, marcar também o caminho do personagem e colar no seu caderno, você também pode fazer isso. Então eu vou dar um tempinho para que você possa conferir os comandos dessa atividade no seu caderno. Então, agora que vocês já registraram os comandos da nossa primeira atividade, nós vamos continuar a nossa aventura no parque de diversões. E eu trouxe aqui para vocês para apresentar um brinquedo diferente. O nome desse brinquedo é Kamikaze. Você já ouviu falar desse brinquedo? Ele é um brinquedo um pouco radical, porque ele faz algumas manobras que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas antes, eu quero contar um pouquinho da origem desse nome. Vocês sabiam que Kamikaze é uma palavra japonesa? Isso! É uma palavra japonesa que significa vento divino. E essa palavra também foi utilizada para nomear os pilotos japoneses que participaram de uma guerra, a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu há um tempo atrás. Então, esses pilotos, eles tinham esse avião, igual vocês estão vendo na tela, e eles eram inimigos dos americanos, dos Estados Unidos.
e eles tinham que fazer alguns ataques a esses navios. E aí eles usavam os aviões para fazer voos rasantes e manobras radicais para atacar esses navios dos americanos. Um pouco ousado e eles tinham que ter muita coragem, não é verdade? Mas graças a essas habilidades desses pilotos kamikazes japoneses, que deu origem ao nome desse brinquedo, que também é um brinquedo radical e para brincar nele precisa ter muita coragem. Então vamos ver agora como que é o nosso kamikaze. Mas antes da gente ver o funcionamento deles, eu quero que vocês peguem o caderno de vocês e vocês vão desenhar agora o kamikaze. O kamikaze, como vocês estão vendo aí na tela, ele possui cabines que as pessoas sentam, presas por barras, que ficam girando. Então ali tem o modelo do kamikaze de verdade, do parque de diversões, e do kamikaze que nós construímos com o kit de robótica. E eu vou dar um tempinho para vocês desenharem esse brinquedo no caderno. Essa é a nossa atividade número 2. Então vocês vão escrever número 2 e vão desenhar o kamikaze. E aí, desenharam o kamikaze? Caso você não tenha terminado, queira colorir, colocar mais detalhes depois, não tem problema, você pode fazer isso mais tarde. Então agora nós vamos ver o kamikaze feito com o nosso kit de robótica. Vamos ver ele com mais detalhes. Observem aqui. Para representar o kamikaze com o kit de robótica, nós utilizamos 2 motores, porque nós gostaríamos de representar aqui o movimento alternado das cabines. Uma gira para um lado, outra para o outro. Então, para alternar, nós usamos 2 motores separados, mas se você quisesse representar o movimento sempre no mesmo sentido, poderia ter encaixado as cabines no mesmo motor, certo? Então aqui nós temos as torres que sustentam o nosso motor. Aqui ela foi feita com blocos de montar, ó, se eu puxar para o ladinho aqui, estão vendo essas pecinhas verdes? Aqui são as peças de montar, mas você também, se na escola não tiver essas peças, você pode utilizar algum suporte, uma caixa de leite com pedrinha dentro, algo só para fazer o suporte do motor. Aqui nós temos uma barra simples com as criancinhas ali na cabine que a gente imprimiu. Então tá bem tranquilo de fazer essa montagem. E agora chegou o momento da gente ver como é que o nosso kamikaze funciona. Então quando eu acionar o botão, vocês vão poder observar o movimento do kamikaze. Olha lá, nosso kamikaze. Ele balança para um lado e para o outro e de repente ele dá uma volta completa e as pessoas ficam de ponta cabeça. E é assim também que acontece na vida real. Será que você teria coragem de brincar nesse brinquedo? Eu confesso para vocês que eu tenho um pouco de medo. Não sei se eu ia gostar de dar uma volta de 360 graus e ficar de cabeça para baixo. Mas tem muita gente que gosta dessa emoção e deve dar um frio na barriga, não é verdade? Então olha só, aqui nesse kit, então os motores eles foram programados para realizar esse movimento para um lado e para o outro. E aí ele segura de um lado só para dar a volta de 360 graus. Gostaram do movimento do nosso kamikaze? Então esse brinquedo vocês podem fazer na escola, no retorno das aulas com o kit que está lá na escola, certo? Então agora que nós já vimos a montagem funcionando, nós vamos observar os conceitos tecnológicos que vocês já aprenderam nas aulas passadas nessa montagem, certo? Então observem ali na tela, nós temos uma torre com uma das cabines ali com a barra, tá? E aí agora, qual conceito tecnológico que nós podemos observar? Vamos ver então. O primeiro conceito tecnológico que está presente em todas as montagens é a estrutura. Aqui nós temos a estrutura que está presa ao motor, segurando o motor, né, sustentando o motor. Temos 2 estruturas sustentando o motor e também temos as estruturas que estão presas aqui no motor, representando as cabines. Então, o primeiro conceito tecnológico que sempre tem nas nossas montagens é a estrutura. E agora, eu vou afastar um pouquinho aqui para vocês observarem melhor o outro conceito tecnológico. Então, aqui vocês conseguem observar bem o nosso ludo e o motor que está preso nessa barra. Qual conceito tecnológico que possui uma barra,
possui um ponto de apoio, um ponto resistente, um ponto potente. Qual conceito tecnológico será que é esse? Se você lembrou da alavanca, você acertou. O conceito tecnológico que realiza o movimento das cabines é o conceito de alavanca. Olha aqui, ó, nós temos aqui o ponto, a nossa barra, certo? O ponto de apoio que está ligado no motor, o ponto potente e resistente que alterna aqui nas extremidades das cabines. E claro, né, aqui foi programado para que o motor realizasse esse movimento de alavanca. Então, nessa montagem, vocês conseguiram observar dois conceitos tecnológicos, a estrutura e a alavanca. Mas a nossa aventura ainda não acabou. Eu tenho ainda mais um brinquedo para mostrar para vocês. Vamos conferir? Então agora eu vou convidar vocês para junto comigo brincar no carrinho bate-bate. Vocês conhecem esse brinquedo? Eu acho que normalmente é um sucesso entre as crianças, né? Porque as crianças normalmente não podem dirigir carros, né? Elas precisam atingir uma idade, tirar carteira, mas nesse brinquedo é possível termos a experiência de dirigir um carro. E aqui nós representamos esse brinquedo do parque de diversões, o carrinho bate-bate, de uma outra forma. O primeiro brinquedo foi programado no computador, mas vocês lembram na aula de trator que existe a possibilidade da gente controlar a nossa montagem pelo celular? Então é isso que nós vamos fazer hoje. Então eu tenho aqui dois carrinhos, eu tenho a minha arena, né? Sempre precisa ter uma arena com grades aqui de segurança para que o carrinho não saia desgovernado por aí, assim como é nos parques de diversões. E eu tenho aqui também nos bastidores a professora Manu, que vocês já conhecem, e ela vai brincar comigo controlando o carrinho dela e eu vou tentar controlar o meu. Então nós vamos ver aqui como é que vai ser a nossa aventura no carrinho bate-bate. Vamos lá? Então vejam só, aqui com o celular eu estou controlando o meu carrinho para frente, para trás, direita e esquerda. E agora eu vou lá, bati na professora Manu. Vamos tentar aqui. Olha lá, tô desviando, tentando ir para a área. Vamos aqui tentar se movimentar nessa arena. E olha lá, os carrinhos se encontraram ali, se engataram. Tem que ter um pouquinho de habilidade para essa brincadeira, mas também é muito divertida, né? Aqui nós não temos... O nosso volante, ele é o celular. E ele faz a comunicação com o nosso kit pelo Bluetooth. Gostaram da aventura do carrinho bate-bate? Legal, né? Então agora nós vamos observar nessas montagens os conceitos tecnológicos, como que vocês já conhecem. Aqui tá bem fácil de observar. Vocês também viram que nós colocamos uma fantasia nos nossos carrinhos. Se nós tirarmos a fantasia, vocês conseguem observar bem a montagem, tá? Então aí nós ficamos com o carrinho, certo? E aqui as fantasias que vocês podem também criar nas montagens de vocês. Então o primeiro conceito tecnológico que eu já falei para vocês que tem em todas as montagens é a estrutura. Então a estrutura do nosso carrinho é o que deixa ele sustentado aqui, certo? É o que deixa ele firme. E também o nosso carrinho, para que ele tenha movimento, ele possui eixos e rodas. Então ao lado de cada motor nós possuímos dois eixos e duas rodas encaixadas. Então, os conceitos tecnológicos do carrinho é a estrutura e os eixos e rodas. E a nossa arena do bate-bate, na vida real, normalmente é representado com grades para a segurança dos carrinhos. Ela também é uma estrutura, ela não é uma montagem da robótica, mas ela também é uma estrutura. Então, nós também podemos dizer que existe uma estrutura na arena do carrinho bate-bate. Gostaram de conhecer esse brinquedo e os outros que eu mostrei para vocês? Então, para finalizar a aula, nós vamos pensar um pouquinho nesses brinquedos, aliando a robótica junto com a matemática. Estão preparados? Então vamos lá! Então agora, para terminar a nossa aula, eu vou apresentar para vocês uma atividade aliando a robótica e a matemática. E ela tem a ver com a arena do carrinho bate-bate. Vamos lá? Então no caderno de vocês vão registrar o número 3 e não precisa copiar os enunciados. Vocês vão apenas registrar as respostas. Observem então o problema. A arena do carrinho bate-bate possui 8 carrinhos. E em cada carrinho cabem 2 pessoas. Então nós temos 8 carrinhos e em cada carrinho 2 pessoas. Então nesse problema nós vamos fazer 2 situações para vocês. A primeira situação, que é a situação A, diz assim: se todos os carrinhos estiverem ocupados, qual o número total de pessoas nesse brinquedo? Então, 2 informações. Nós temos 8 carrinhos, 2 pessoas em cada carrinho. Se todos os carrinhos estiverem ocupados, quantas pessoas nós temos nesse brinquedo? Eu vou dar um tempinho para você tentar resolver
essa situação. E aí, já descobriram quantas pessoas cabem nesse brinquedo? Vamos conferir comigo então. Observe na tela, ali eu tenho o desenho de 8 carrinhos, representado por aqueles retângulos. E dentro de cada carrinho eu coloquei 2 círculos, representando 2 pessoas. A pergunta era, quantas pessoas cabem no total desse brinquedo? Então nós temos que contar todas as pessoas do carrinho. Vamos contar juntos? Então no primeiro carrinho eu tenho 2, no segundo carrinho eu tenho mais 2, no terceiro carrinho mais 2, no quarto carrinho, mais 2. Então, 2 mais 2 mais 2 mais 2. 4 carrinhos. Agora vamos continuar contando. Mais 2 no quinto carrinho. Mais 2 pessoas no sexto carrinho. Mais 2 pessoas no sétimo carrinho. E por último, mais 2 pessoas no oitavo carrinho. Então, nós somamos 2 pessoas nos 8 carrinhos. Vamos contar quanto deu? Olha lá. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ao total, cabem nesse brinquedo 16 pessoas. Você pode ter feito de uma outra maneira. Nós registramos pela adição. Então, a resposta dessa questão é: nesse brinquedo cabem 16 pessoas. Mas pode ser que você tenha feito de uma outra maneira que eu vou mostrar aqui para vocês. Nós somamos o número 2 8 vezes. Então, nós também poderíamos realizar uma multiplicação para resolver esse problema. 8 vezes 2, que dá o mesmo resultado, que é 16. Então, nesse brinquedo, o total é 16 pessoas. Agora, eu tenho a próxima situação para vocês. Prestem atenção. Se um dos carrinhos não tiver ninguém, qual será o número total de pessoas? Pensem lá, 8 carrinhos, mas agora um desses carrinhos está vazio. Não tem ninguém. Quantas pessoas eu vou ter no total nesse brinquedo? Vou dar um tempinho para você resolver essa situação. E aí, já descobriram se um carrinho tiver vazio, quantas pessoas nós teremos nesse brinquedo? Então vamos ver uma possibilidade de resposta. Observem ali que antes nós tínhamos todos os carrinhos ocupados, nós tínhamos 16. Se nós tirássemos 2 pessoas desse carrinho, observe ali na tela que as pessoas vão sumir. Eu vou ter um carrinho sem ninguém. Olha, ele está sumindo as nossas pessoas e agora eu tenho um carrinho sem ninguém. Já dá para ver ali que sobraram 14 pessoas. Mas como que a gente poderia realizar essa conta se nós não tivéssemos o desenho? Então, nós teríamos 16, que era o total, menos 2 pessoas de um carrinho que está vazio, sobrariam 14 pessoas. Então, o total de pessoas nesse brinquedo, se um tiver vazio, seria 14. Vamos ver uma outra forma de registro dessa operação? Então, vocês poderiam ter feito o registro da própria conta. Colocado lá o 16... menos 2, ali nós estamos representando a ordem das unidades e das dezenas, certo? E ali nós vamos realizar então a operação. 6 menos 2 fica 4 e 1 menos 0 fica 1. Então, 16 menos 2 dá 14. Então, o resultado dessa situação é 14. Se um carrinho estiver vazio, só estarão brincando nesse brinquedo 14 pessoas. Gostaram de brincar um pouquinho com a matemática e a robótica? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aventura no parque de diversões. Ela continua nas próximas aulas e até lá! Tchau, tchau!